Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Nesse vídeo especificamente vamos tratar sobre a correção da prova de legislação e ética na administração pública do IFAP, acontecido agora no dia 17 de março de 2024. E já vou trazer para vocês aqui a minha visão sobre essa prova, sobre os artigos cobrados, sobre também o percentual de quanto caiu de cada uma. Vamos para cá, né? Para o pessoal que fez o aulão, já adianto para vocês que 90% do conteúdo de legislação estava dentro do nosso mega aulão, tá? Então quem fez o mega aulão e assistiu as 6 horas de vídeo, poderia ter praticamente gabaritado, tá? Essa parte aqui da legislação, só pelo que viu. Lógico que todos os mega aulões também demandam que a pessoa estude por fora, né? Mas se você tivesse visto somente os aulões, 6 horas de vídeo, você teria conseguido fazer aí pelo menos 90% da prova. Vamos lá, ó, IFAP Docentes e Decano 2024, nós tivemos dentro da prova de legislação e ética na administração pública, como acabamos de ver, olha só da Lei 8.112, foram 4 questões de 10, então nós tivemos aí 40%, e já adianto aqui para vocês, a gente vai ver ainda a correção, mas nós tivemos artigo 13, 51, 97, 126A, esses 4 artigos aí foram trabalhados. Além disso, né, nós tivemos a LDB, que é a 9394 de 96, com 2 questões totalizando 20%, cobrados os artigos 16 e 39. Eu até mencionei no mega aulão, só o 39 cai muito, que trata do ensino técnico, e foi, né, mesmo em cima dele. A 11.892, todos os pontos abordados da 11.892, nós fomos em cima. Sendo bem franco aqui para vocês, professor, qual foi a única coisa que não caiu, que não estava na live? Foi uma questão, a questão, se eu não me engano, 25, 24, enfim, da LDB, a primeira questão da LDB que a gente não viu, tá? Mas que também não era algo assim do outro mundo, tá? Sobre o decreto 6.029, foi uma questão somente, o artigo 3º. A lei 9784, que trata do processo administrativo, foi somente uma questão também, questão de número 15, o artigo 15, que foi cobrado. Lei da carreira dos docentes, não foi cobrado nada, e o decreto 1171, Código de Ética, também não foi cobrado nada. Até porque o Código de Ética, esse decreto, ele casa muito com o decreto 6.029, findaram cobrando exatamente a diferença, como eu tinha falado no mega aulão. Parece até que eu estava com a bola de cristal, né? Mais uma vez, e eu fui mesmo em cima daquilo que caiu, tá, gente? Então, devido à minha experiência em trazer muitas resoluções de prova, conhecer a banca, eu já consegui acertar aí 90% do que caiu. Convido você que ainda não conhece esse meu material, tá? E também o mega aulão, caso você queira adquirir, tá num preço muito bacana, você pode adquirir a legislação aplicada aos institutos federais e universidades federais. Nós tínhamos aí 10 leis e eu acrescentei mais 2, tá? Acrescentei justamente essas 2 aqui, a 12772, que por alguma razão não caiu nesse concurso, mas que é muito comum ser cobrado em concursos para docentes de Instituto Federal. E também o decreto 6.029. Se você adquirir a legislação aplicada aos institutos federais e universidades federais, lá dentro você já vai ter o mega aulão do IFAP. Mas, se você não quiser adquirir o material completo, que tem as leis, tem questões e tudo mais, se você quer só uma coisa mais específica para docentes ali e você não está disposto a investir tanto, também tem o mega aulão. Lógico, se você for comparar a qualidade dos dois, o material que eu falei, o primeiro aqui, legislação aplicada, ele é muito completo, né? A gente tem 12 leis, nós temos o PDF, nós temos questões e nós temos videoaulas. Então é um material muito completo, tá? E ainda coloquei de bônus lá o mega aulão do IFAP. Agora, se você quiser só o mega aulão do IFAP, nós também temos, eu coloquei aqui o banner, né? Porque ele aconteceu dia 8 de março, o mega aulão, e dentro do mega aulão também você recebe, se você adquirir, o caderno de questões do IFAP Docentes, que ainda tem de bônus uma prova que foi do IFAC. Então, vocês que adquirirem, né, vocês vão ter aí acesso a tudo isso e também tô deixando aqui como promessa, vou colocar o PDF dessa questão, dessa prova do IFAP lá dentro também, caso você queira ter acesso. Eu só tenho atualmente a prova de física, mas eu deixo lá disponível para você dentro desse material do mega aulão IFAP Docentes. Show de bola? Vamos para a prova agora, gente. Muito interessante, gostei demais dessa prova. Não foi uma prova com questões difíceis, tá? E das questões que eu respondi, eu já adianto para vocês, só respondi a parte de legislação, não vi as demais, língua portuguesa e tal, não vi, mas o que eu vi, não vi nada passível de anulação ou mesmo de recurso.
Se vocês virem, né, porque o que eu estou tendo aqui é uma visão preliminar, eu peguei hoje, respondi, já trouxe para cá, eu não tive aquele tempo de analisar essa vírgula, poderia mudar. Eu analisei, respondi e estou trazendo aqui para vocês. Então foi de forma muito rápida. Qualquer coisa, deixem no comentário que eu vou ajudando vocês aí. Caso tenha alguma questão passiva de anulação, na minha visão não tem, eu posso ajudar vocês, tá? E aí, obviamente, a gente pode ir mudando a opinião. Francisco foi nomeado para ocupar um cargo público na Administração Pública Federal, tendo ocorrido a sua posse no 16º dia após a publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União. Nesse caso, pode-se afirmar. Vamos lá, gente. Quando a gente fala de nomeação, a gente tem 30 dias para a posse. Após a posse, a gente tem mais 15 dias para tomar exercício. Para que o servidor entre em exercício. Não, obrigatoriamente tem que esperar? Não. Ele tem até 30 dias, ele tem até mais 15 dias para poder entrar em exercício. Ele pode entrar na hora, inclusive, tá? Então essa questão basicamente vai tratar sobre isso. Como o Francisco tomou posse no cargo, ele terá 15 dias para entrar em exercício, contados da data de posse. Perfeito. Então, basicamente é isso que nós temos, tá? É o que está previsto na 8.112. Então, caso você queira saber, professor, qual o artigo que responde essa questão, não vou ficar falando aqui, você já pode voltar aqui nessa tabelinha, já coloquei, está na sequência, tá? A 8.112, o primeiro, é o artigo 13, tá? Então é 13, 51, 97, 126, e aí você vai olhando para cada lei. Então, não vou mencionar, só vou respondendo logo para ficar mais rápido. Vamos para a questão agora de número 22. Considerando as disposições relacionadas à administração pública federal previstas na 9784, que é a lei do processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é correto afirmar que, quanto aos processos administrativos, é dever do administrado perante a administração expor os fatos independentes. Gente, é um dever expor os fatos independentemente da veracidade? Não, tem que expor os fatos conforme a verdade, né? Então, errado. O administrado tem direito à plena defesa, a gente chama ampla defesa, né? Sendo-lhe facultado prestar ou não informações que lhe forem solicitadas, ele é obrigado a prestar essas informações que forem solicitadas, não é sendo facultado. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Perfeito. Tá? Perfeito. O artigo já está mencionado lá atrás, não vou falar para vocês. Sua abertura se dará em via de regra a pedido, pode ser a pedido ou por ofício. E o administrado tem direito a silêncio, sendo-lhe facultado colaborar. Não, ele é obrigado a colaborar para poder esclarecer os fatos. Então, letra C, alternativa correta. Vamos para frente, tá? Agora a questão da LDB. Essa aqui foi a questão que eu não tratei na live explicitamente, né? Eu falei da LDB e tudo mais. Foi a única questão que eu não trouxe assim, ó, tá aqui, tá na mão. A única das 10, essa foi aqui a única, tá? Então nós temos, ó, segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece que o Sistema Federal de Ensino compreende. O que é que compreende o ensino federal de ensino? O Sistema Federal de Ensino. Então vamos ler a letra A direitinho para a gente entender cada ponto. Olha, as instituições de ensino mantidas pela União, elas fazem parte do ensino federal, Sistema Federal? Sim. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Esse é o ponto que a gente fica assim, poxa, faz, não faz. Olha o artigo 16, tá? É o que eu deixo para você. Olhe para o artigo 16. O artigo 16 ele vai dizer exatamente isso, tá? E os órgãos federais de educação, perfeito também. Então aqui, não vou nem adiantar, é a letra A. Não vou nem ler os demais, tá? Letra A. Você vai encontrar isso lá no artigo 16 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Questão 24. A educação profissional e tecnológica, aqui está no artigo 39 da LDB, que eu falei demais na live. Gente, esse artigo aqui, ele é assim um artigo que tem que cair, porque você está fazendo prova de Instituto Federal e tem LDB. Vai tratar do ensino profissional, tá? Da educação profissional. Então vamos lá. A educação profissional e tecnológica está prevista na LDB, buscando se integrar aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões de trabalho, da ciência e da tecnologia. Diante disso, é possível afirmar que, além dos cursos regulares, as instituições de educação profissional e tecnológica deverão oferecer, é obrigatoriedade, tá? Cursos especiais gratuitos à comunidade, condicionada a matrícula ao respectivo nível, ao nível de escolaridade, cursos especiais abertos à comunidade,
condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Perfeito, gente. Nos institutos federais, nós temos os cursos chamados cursos FIC, que são cursos de formação inicial e continuada. E agora eu até falo aqui uma coisa para vocês, que eu falei um pouco sobre isso, tá? Eu falei um pouco, não vou dizer que foi que eu deixei tão explícito assim no mega aulão, mas eu falei sobre esse ponto. Nós temos os cursos de formação inicial e continuada, e esses cursos são cursos que não exigem uma formação específica. Eles podem até exigir. Mas eu, por exemplo, já ofertei um curso FIC, que era de informática básica. Então, eu coloquei lá ensino fundamental incompleto. A pessoa para aprender a mexer no computador. Então, a gente tem essa possibilidade em que não é necessário uma compatibilidade com o nível de escolaridade, sim da necessidade, a capacidade de aproveitamento. Eu poderia ter filtrado, nível médio, nível superior, mas não. Esse tipo de curso ele tem essa possibilidade de ter a matrícula relacionada à capacidade de aproveitamento e não necessariamente sobre o nível de escolaridade. Então, letra B aqui é a alternativa correta e já vamos para frente, tá? 25. Acerca da estrutura organizacional dos institutos federais, é correto afirmar Lei 11.892. Perceba que ele nem colocou aqui, né? Acerca da Lei 11.892, não colocou, tá? O colégio de dirigentes de caráter consultivo e deliberativo, colégio de dirigentes, ele é somente consultivo. Ele já começou errando aqui, dizendo que é deliberativo também. Então, letra A, errada. O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, show de bola, tá? Será composto por representantes dos docentes, estudantes, servidores técnico-administrativos, egressos da instituição e da sociedade civil, Ministério da Educação, Colégio de Dirigentes do Instituto Federal. Perfeito, são 7, tá? Assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Perfeito. Então aqui, letra B. Seguindo, tá? Só mais um ponto aqui, né, que ele colocou a reitoria lá na letra D, a reitoria como órgão de administração central, a reitoria é um órgão executivo. E na letra E, para variar, né, colocou que a gente vai ter que o órgão executivo é a reitoria, show de bola, perfeito, sem problema. Aí ele fala que é composto por um reitor, tudo bem, e 7 pró-reitores. Não, gente, são 5 pró-reitores, então aqui está errado. Vamos para a questão de número 20, saímos agora da 25, questão 26. Francisco de Assis, docente permanente pertencente ao quadro de pessoal ativo permanente do determinado Instituto Federal, em efetivo exercício há mais de 10 anos. Se a gente olhar dentro da... Tem 2 leis que vão tratar sobre isso, tá? Sobre essa questão dos 10 anos. Tem a 12.772 e também tem a 11.892. Só que vocês vão entender aqui que ela não trata da 12.772 e sim da 11.892, tá? Em efetivo exercício há mais de 10 anos, pretende se candidatar ao cargo de reitor. Para concorrer ao referido cargo, como não possui o título de doutor, ele deve estar posicionado na classe E ou F da carreira do magistério do ensino básico. Não existe isso, tá, gente? Classe E, F, do magistério do ensino básico. Não existe. Lá no magistério superior existe. A gente vai ver, né, as categorias, mas enfim, não tá aqui. Se você tiver acesso ao aulão, eu fiz até uma live aqui no canal em que eu resolvi questões, né, da 12772 e eu trato sobre esse ponto aqui também, tá? Então, veja lá ou estude comigo, não vou lembrar se é 9, 10, não vou lembrar qual, tá? Mas tem aí, é facinho de você acertar, facinho de você acessar. Classe professor associado ou temporário. Temporário não pode se tornar reitor. Pulam. Classes F1, G4 nem existe. Classe D4 ou EID4 também não existe. E letra E, classe D4 ou D5. Show de bola, quando a gente está falando da carreira do magistério do ensino básico, vai até D5, que é o professor titular. Técnico ou tecnólogo ou na classe professor associado. Aí, no caso, né, se for da carreira do magistério superior, professor associado, show de bola, né? Então a gente vai ter o professor do magistério, o professor titular livre também lá no magistério superior. Então, basicamente é a letra E, sem dúvida alguma. Por quê? Para o professor se tornar reitor, ele precisa ter doutorado ou ter essas outras condições aqui que foram colocadas. Ele precisa ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na instituição, dentro de um cargo
dessa natureza, né, que seja uma instituição federal de ensino, dentro do ensino básico tecnológico, se for dentro do Instituto Federal. Então, basicamente é isso aqui, letra E, show de bola. Vamos para frente, questão 27, vídeo rapidão aqui para vocês, tá? O decreto 6.029 de 2007, que institui o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, prevê que, nas deliberações da Comissão de Ética Pública, o famoso CEP, o voto de qualidade será proferido pelo... Gente, aqui não tem para onde correr, você tem que ter lido. No nosso Megaulão, eu falei isso aqui muito claramente. Nós falamos, foi inclusive a última lei do Megaulão. Se você já tem acesso ao Megaulão, pode pular lá para o final que você vai ver a gente falando sobre isso aqui. E, sem dúvida alguma, letra A, o presidente da CEP, tá? É quem tem o voto de qualidade, tá? Aquele voto que vai desempatar. Beleza? Seguindo aqui, questão 28. No Serviço Público Federal são consideradas verbas indenizatórias pagas aos servidores públicos estatutários, tá? Aqui nós temos a Lei 8.112. Perceba que ele não colocou de acordo com a Lei 8.112, artigo... Não falou isso. Ele só falou no Serviço Público Federal. Então a gente já subentende que estamos falando da 8.112. Aí, seguindo, né? Quais são as verbas indenizatórias? A gente tem que entender que existem o famoso GAI, tá? As gratificações, as indenizações e os adicionais, tá? Eu falei na ordem inversa, né? Gratificações, G, adicionais e indenizações, tá? GAI. Aí, vamos lá. A gente tem que entender que as indenizações são coisas que você pagou e recebeu, porque você teve um gasto. Então, quando a gente vê vale transporte, hora extra não é indenização, né? É um adicional, tá? Então, cai fora, gratificação natalina também não é uma gratificação, não é uma indenização. Auxílio moradia e diárias, sim. Aí sim, perfeito. Faz total sentido, letra C, tá bom? Auxílio moradia, hora extra também já tinha falado, né? Auxílio moradia, vale transporte também, mesma situação, tá? Que eu já tinha falado lá para vocês. Nessa letra E tem um pequeno probleminha só, porque ele coloca vale transporte. Lá no artigo 51 vai dizer pra gente que constituem indenizações ao servidor. Nós temos ajuda de custos, diárias, transporte e auxílio moradia. Nós não temos vale transporte. Então, essa letra E seria o item que poderia confundir aqui, caso você tivesse assim, alguma dúvida em relação a esse aspecto que eu falei, que indenização é algo que você gasta e recebe. Então, você vai trabalhar e aí você recebe a indenização de transporte. Não é vale transporte. A gente tem, é o famoso data, tá? A gente tem diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Então, auxílio moradia e diárias é a alternativa correta, sem dúvida alguma. A letra E está errada por causa disso, tá? Não é vale transporte. Questão 29. De acordo com a Lei 8.112, o servidor público poderá se ausentar do serviço sem qualquer prejuízo pelo período comprovadamente necessário ao alistamento eleitoral, limitado a, mais uma vez, é algo que você deve imaginar aqui, só lendo para saber. Lógico, daria para eliminar. 5 dias não faz sentido, né? Só para cadastramento eleitoral. 3 dias também muito, né? Aí 10 dias, 7 dias, não, você ficaria entre, 2 dias, tá? Então, é o que nós temos aqui. E agora vamos para a última questão, a questão de número 30, tá? Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos federais, agora sim ele mencionou, né? 8.112, assinale a alternativa correta. Ao servidor é proibido manter conduta incompatível com a imoralidade? Não, pelo amor de Deus, né? É com a moralidade, ele colocou com a imoralidade, então letra A é eliminada. A responsabilidade administrativa do servidor não será afastada em caso de absolvição criminal que negue a existência do fato? Sim, gente. Ela será sempre que houver uma investigação criminal e, de alguma forma, tiver uma negação da existência do fato, automaticamente, né, a responsabilidade administrativa ela é afastada, tá? Então nós temos essa situação. Somente se negar a existência do fato. Agora o contrário não existe. Negou administrativamente, vai negar também a criminal, não, tá? Só criminal nega a administrativa com a certeza de que aquilo nega a existência do fato. Letra C. A responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou omissivo, show de bola, doloso ou culposo que resulte em prejuízo a terceiros e não erário, também ao erário. Então ele também e não ao erário está errado. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou
administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou competente para a apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento. Perfeito. Isso aqui, eu falo muito sobre isso nas aulas, que é uma das grandes coisas que nós temos em relação à estabilidade. A gente pode peitar, mandar para frente que a gente não pode sofrer nenhuma responsabilização civil, penal ou administrativa por causa disso. Se um superior seu está fazendo algum ato ilícito, alguma improbidade, você tem a obrigação de denunciá-lo ao superior dele. Beleza? Então, nós temos aqui letra D, a alternativa correta. Ixi, cortei aqui um pedacinho, tá? Mas é a letra D toda. As sanções civis, penais e administrativas não se poderão acumular, podem acumular sim. Então, letra E também está errada. Só lembrando a vocês que todos os links falados aqui do material estão na descrição desse vídeo. Então, fica a dica marota para vocês. Quero deixar aqui meu agradecimento aos membros do canal, tá? Ciro Dias, Evelyn, Brian, Mário, Graziele, Camila Brasil e Wagner Henrique. Vocês são os apoiadores aqui do canal. Estão dando muita força, tá? E também adianto para você que é o apoiador supremo, concurseiro supremo, duas vantagens do concurseiro supremo, tá? Vocês, a partir de um mês fechado como membro concurseiro supremo, tem direito a todos os aulões a partir do momento que você fizer um mês, tá? Dos aulões que acontecerem dali para frente. E vocês também têm esse PDF aqui da apresentação para vocês, tá? Na área de membros, somente os membros supremos, tá? Então, quem for membro supremo, já fique ligado aí que eu vou deixar o link para vocês. Show de bola? Até o próximo vídeo. Valeu, sucesso. E deixa aqui o que você achou dessa prova. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.